Sejam bem-vindos a mais um episódio do iTalks, podcast oficial do iSummit. Eu não canso de dizer que esse podcast aqui tem uma missão. Qual que é essa missão? Te ajudar, você que tá aí do outro lado, a te mostrar que é possível. Eu sei lá qual é o seu objetivo, mas nossa missão aqui é trazer pessoas, trazer histórias que em algum nível possa te inspirar e realmente te mostrar que é possível atingir seus objetivos. E para isso, hoje eu tô batendo um papo aqui mega especial com a Dayana, do Sebrae. Dayana, seja muito bem-vindo. Tô muito feliz de você ter aceitado o convite de estar aqui com a gente para esse bate-papo. Obrigada, é um prazer estar aqui com você, né? Parabenizar pelo seu trabalho, não só com a iSummit, né? Mas trazendo talks interessantes com reflexões importantes aí, não só para o empreendedor, né? Para a nossa comunidade no geral. Então é um prazer estar aqui com você. Eu costumo dizer que o nosso bate-papo aqui é pra vida, né? Porque a gente sempre pode aprender um pouquinho com a história do outro, Com né? certeza. Sim. E eu quero começar justamente por aí. Dayana, eu gosto sempre de começar com a seguinte pergunta: quem é a Dayana? Hoje você até falou aí, a Dayana do Sebrae, tem alguns anos que eu já tenho esse sobrenome, né? Dayana do Sebrae. E eu carrego isso com muito orgulho. Então tem 17 anos que eu estou no Sebrae, mas antes do Sebrae, assim, eu sou uma pessoa de uma família humilde, né? Morei na fazenda, tive boas oportunidades na minha infância de brincar na roça, de levar os primos nas férias. Então sempre tive uma família, assim, muito humilde, né? E na minha família, historicamente, não tinham pessoas que tinham formação, que faziam graduação. E eu sempre tive esse espírito empreendedor, assim, sempre que me dediquei, busquei conhecimento, e aí fui buscar, né, o que eu gostava, fiz administração de empresas, trabalhei por muitos anos no Jorge Furtado aqui em Uberaba, né, a gente já começa a falar da idade, né. Pra quem conhece, né, era um grande laboratório, então, tive uma ascensão muito boa no laboratório e fiquei sabendo do Sebrae, me inscrevi, assim, sem conhecer muito a instituição e tô no Sebrae até hoje, assim, é uma empresa que conecta muito com o meu propósito de vida, né. Eu falo que eu gosto de conectar pessoas, né. A pessoa tem uma demanda, eu conheço as oportunidades, eu faço essa conexão. E o Sebrae me permite, né. E quando eu vejo que a minha vida foi transformada pelo estudo, né, pela dedicação, e quando eu consigo também levar isso para o empreendedor, levar um conhecimento, levar uma informação, conectar ele com uma consultoria, né, com um consultor, com uma palestra, eu fico muito feliz. Então, um Me pouquinho conta um aí. pouquinho mais disso aí. Você falou que cresceu na fazenda. Você é de onde? Cresci. Conta pra Eu gente. sou de Uberaba. Você é de Nascida Uberaba. em Uberaba, minha É, família é toda daqui. toda daqui. E aí, qual o momento que você, olhando ali para as pessoas, você falou que a sua família não tinha esse histórico do Não. estudo. Como surgiu esse desejo em você e como você decidiu que esse seria o caminho da Dayana? Muito novinha eu já sabia que eu queria estudar, porque não tive muitas oportunidades mesmo, assim, nunca tive a oportunidade de viajar, andar de avião pra praia, então assim, era tudo muito limitado, e eu queria essas coisas, né, eu falei: "Não, então pra isso eu vou precisar buscar um caminho", e na minha condição qual que era o caminho? Era estudar, crescer, desenvolver, buscar uma empresa boa pra se trabalhar. Até então eu não conhecia o empreendedorismo, assim, né, de negócios, não era muito familiar. E aí fazendo administração e quando eu entrei no laboratório, né, no Jorge Furtado, eu sempre fui muito dedicada, eu falo assim que a Você entrou lá com dedicação qual idade, mais ou menos? eu estava 18 para 19 anos, eu entrei lá no Jorge Furtado, muito novinha, né, porque para estudar também tinha que trabalhar, né, tinha que Uhum. pagar essa faculdade. Então trabalhei, estudei, eu paguei meus estudos, né, fico muito feliz por isso, de ter essa condição, e fui uma das primeiras pessoas a formar na minha família. Depois de mim eu inspiro várias outras primas, né, parentes, e eles sempre falam: "Nossa, Dayana, você é nosso exemplo, nossa inspiração", então eu fico muito feliz por isso. Muito novinha eu decidi que eu queria, através do estudo, transformar a minha realidade, né. E assim eu fiz. E é muito legal isso que você trouxe, né, porque o nosso projeto do podcast é justamente por conta disso, né, quando a gente, fala sobre o sistema de crenças, né, eu lá como terapeuta, olhando dentro da sala de terapia, uma forma da gente quebrar as crenças ali que de alguma maneira nos limita, é justamente buscando contra-exemplos dentro do que a gente acredita, né. Então, sei lá, vamos pegar aqui um assunto que nós 2 gostamos. Eu acredito que eu não consigo correr 5 quilômetros. Ok. E se eu vou lá e corro, tem como eu continuar acreditando? Não. Não. Então acaba se tornando um contra-exemplo do que eu acreditava, Exato. e o contra-exemplo enfraquece. Por que que eu tô fazendo essa deixa, né?
Você então foi um contra-exemplo ali dentro da sua família que a regra normal era que a maioria das pessoas não tinham estudado, Fazer faculdade pra quê? Estudar pra quê? Tá bom do jeito que né. tá, né. E muito acomodado, né, com a continuidade, né, das gerações. E alguém tem que vir ali quebrar, né. E aí a hora que vem alguém, gera esse contra-exemplo, as outras pessoas olham, Olha, é é possível. possível. É Essa é a possível. missão desse podcast, inclusive, né, a gente trazer essas histórias que, ó, é possível. E aí depois de você relata que várias outras pessoas também trilham o E mesmo além caminho. disso, assim, sempre fui uma pessoa muito tímida. Hã. Muito, muito, muito tímida. Na faculdade, hoje eu faço entrevistas, às vezes tô lá com a Lídia, né, no Pingo do Jota, muitas entrevistas com a TV Integração, e meus colegas de faculdade falam assim: "Daiana, a gente que orgulho, eu fico muito feliz", né. E hoje eu trabalho na empresa que é reconhecida aí como a sexta marca mais valiosa, né, do Brasil. Então é motivo de muito orgulho mesmo. Apesar de eu gosto muito do empreendedorismo, né, já abri uma empresa, já tive um negócio, já tive essa experiência, mas eu ainda escolhi permanecer no Sebrae, muito pelo propósito da empresa também de transformar vidas, né, então acho que através do Sebrae eu consigo alcançar mais pessoas. Cara, a gente vai detalhar a atuação do Sebrae, porque de verdade, se você ainda não conhece tudo que o Sebrae proporciona e quer empreender ou está empreendendo, no mínimo perdendo tempo tá, né, Daiana? Demais, Porque o demais. Sebrae ele é realmente um catalisador, né. Tudo que a gente olha tem um dedinho do Sebrae para Sebrae. impulsionar e fazer acontecer. E eu quero detalhar isso um pouquinho mais daqui a pouco. Mas eu queria entender um pouquinho mais ainda da história da Daiana. Daiana, o que que você entende, assim, que foram, habilidades essenciais que você precisou desenvolver nesse caminho? Tô aproveitando a deixa da Sim, da uhum. oratória que você Aham, falou, né, sim. pra chegar onde que você tá hoje, né, atingir os resultados que você atinge hoje, conseguir ajudar as pessoas que você consegue ajudar. O que que você entende, assim, que foram habilidades essenciais pra Ah, eu trilhar esse acho que caminho? primeiro, assim, coragem, né, a gente tem que ter coragem para querer sair da zona de conforto e buscar alguma coisa melhor, né, então eu acho que busca por oportunidades, busca de informação, iniciativa, proatividade, e muitas pessoas estão às vezes num emprego, né, e tá muito ruim ali e elas não fazem nada para melhorar. Eu falo sempre assim, que você tem que estar vestido daquilo que você espera conquistar, né, então se você quer um cargo melhor, se você quer abrir um negócio, então você hoje, independente de onde você esteja, tem que estar vestido com essa roupagem, né. Não falo só fisicamente, aqui também, né. Uhum. E foi muito disso que eu fiz, muita coragem de fazer as coisas acontecerem, abrir mão de muita coisa, abrir mão de meus primos falam, né: "Ah, você era metida, você era chata". Eu não tinha tempo, né, muito pra o que eles faziam na época, né, a minha meta era, eu tinha que trabalhar pra pagar minha faculdade, estudar pra passar de ano e ser alguém melhor. E assim eu fiz por muito tempo. E toda escolha é abrir mão, Tem né. que abrir mão de alguma coisa, né. Então à noite estava todo mundo se encontrando, brincando na rua e eu estava estudando. Não tinha tempo, não era que eu era metida, é que eu tinha um objetivo, né, na vida e trilhei pra conquistar esse objetivo. Acho que é isso, coragem, busca por oportunidades, né, tem que ter uma meta, tem que ter uma meta de vida, né. Onde você quer chegar? Porque se você não souber, qualquer caminho serve, né, e às vezes a vida passa e fala assim: "Meu Deus, passou". E eu caí aqui onde a vida me trouxe, então é ter muito claro onde você quer chegar, e eu falo muito, assim, que eu gosto muito de falar muito de propósito, né. Nem tudo é sobre dinheiro, nem tudo vale a pena, nem todo lugar também te cabe, então tem que entender o que que combina com você, né. Trabalhar hoje com o que você gosta, pra mim ainda é um privilégio, né, então eu não sou dessas pessoas que vão falar assim: "Ah, tem que é financeiro, tem que ser o financeiro sempre". Eu tenho isso, né, um olhar muito mais para propósito de vida, o que combina comigo, são escolhas, acho que cada um, né, eu prefiro ser feliz às vezes. Tá, eu tenho 2 perguntas aí então. O que que é propósito pra Daiana? É a primeira pergunta. E qual o propósito dela? Pra poder entender um pouquinho melhor. Ah, hoje eu tenho um propósito de conectar pessoas, né, esse é o meu propósito de vida, fazer com que pessoas cresçam a partir das conexões que eu faço. Então, se tem um empresário com alguma dificuldade, eu vou dar um exemplo, a Mariana da Minali, que é uma cliente nossa do Mais Indústria, né, é uma indústria de doces aqui de Uberaba, e a gente contribuiu muito, ela tá em muitas mídias importantes, né, mídias não só aqui, mas mídias nacionais, e saber que tem um dedinho da Daiana nessa história, isso tá conectado com o meu propósito de vida.
Então, conectar pessoas, fazer com que as pessoas prosperem, é um propósito de vida meu hoje. E o que é propósito pra você? Essa eu tô fazendo essa pergunta, porque dentro da sala de terapia, eu vejo um monte de gente perdido por causa dessa palavra. É uma palavra muito... Porque às vezes as pessoas Ai, acham propósito. que esse negócio é pronto e acabado e que, sei lá, ela vai tropeçar no seu propósito na esquina, né? Não encaixa, né? E aí não acha e fica perdido, né? Então eu queria entender, na sua visão, o que é propósito? Uhum. E o que é um bom caminho pra gente se aproximar do nosso, na sua opinião? Eu vou falar de forma bem simples, assim, Claro. do que eu acho. Propósito é o seu porquê de vida, né? Por que você... O que você acredita que te move todo dia? Você acorda todos os dias e é movido pelo quê? Pra quê? Pra mim isso é um propósito, né? Então, pra pessoa... Você me fez 2 perguntas. O que é propósito? E qual que era o seu, né? Que você Ah, respondeu qual ela o meu? primeiro, né? Eu acho que propósito é isso. É qual o seu porquê? Então, se Você tem você um não... motivo. qual o seu porquê? Você tem uma empresa. Tá, ok, mas qual que é o seu porquê dentro do seu negócio? Existe? Sua empresa existe pra quê? Né? E de trás da empresa, o empresário que tá lá, tá conectado com o seu propósito de vida, que é o seu porquê, né? Você acorda todos os dias, por quê? O que te move? Então, assim, de forma bem simples é isso. É fácil, né? Não é uma coisa muito difícil. Mas as pessoas têm muita dificuldade, sabia? Mas eu acho que é muito por isso. Eu acho que elas acham que é um negócio pronto e acabado e fixo. Uhum. E se é um porquê, ele muda, né? Você concorda que, dependendo da sua fase de vida, Muda, claro. o seu porquê é um, Com né? certeza. Aquela Dayana da Antes de Fazenda ter 2 filhos, era um porquê. Depois que você tem 2 filhos, é outro Claro. porquê, né? Então eu acho que só de entender que esse porquê não é fixo, né? Eu acho que já destrava um pouquinho das pessoas que estão E eu acho que as nesse pessoas tipo. também levam muito em consideração as vidas perfeitas de Instagram, né? Exato. Grandes líderes aí falando muito sobre propósito, muito motivado pelo dinheiro, né? Pelo financeiro. E quando as pessoas não conseguem alcançar esse patamar, elas se frustram, né? E fica nessa busca constante, né? E muitas pessoas adoecidas, né? É o que eu vejo. Eu acho que você tocou um ponto extremamente importante. Vai ser um bate-papo. Eu vou dar meus Aham. pitacos aqui também, tá, Dayana? Eu gosto sempre de dar o seguinte exemplo. Quando você tava lá, na fazenda, na sua infância, quem que eram as pessoas que você tinha capacidade de se comparar? Poucas, né? Quem eram Meu essas pessoas? pai, Você podia se comparar com seu pai, minha com mãe. sua mãe, com seus primos mais próximos e o pessoal da escola, E pronto. né? Sem internet, né? Eram essas pessoas que você conseguia se comparar. Então essas pessoas minimamente eram parecidas com a sua realidade. Uhum. Podia ter ali um primo que às vezes destoava um pouco mais, alguém na escola, mas o ambiente era o seu, então era minimamente. E a internet permitiu que eu possa me comparar, sei lá, com o Neymar. Uhum. E as pessoas se perderam nesse A processo. comparação eu acho que ela é cabível, né? Olha que a gente tem que válida. se comparar, né? A gente tem que se comparar com os melhores, na minha opinião, mas isso também não pode nos limitar e fazer com que a gente adoeça querendo chegar naquele patamar, sendo que tem um caminho que aquela pessoa percorreu que é diferente da sua realidade. Precisa vir com desenvolvimento de habilidade, né? Sim, Como que eu vou me comparar com alguém, com o palco de alguém, exatamente. se eu não tô percorrendo o processo que essa pessoa E percorreu, né? talvez mesmo você percorrendo, talvez o seu palco não seja o mesmo dela, né? Por Exato. uma série de questões, né? Exatamente. Então eu acho que concordo contigo que a gente vive um momento de adoecimento Sim. a partir do momento que tá todo mundo se comparando com vidas perfeitas. E querem Porque essas vidas e quando não conseguem se frustram. Porque na maioria das vezes no Instagram só se mostra o que tá dando certo, né? E Exato. até dar certo tem uma série de coisas que dá errado. Dayana, me conta um pouquinho sobre o que você faz dentro do Sebrae. Agora essa pergunta Essa pergunta. faz pouca coisa, né? 4 horas. Quais são as Bom. principais frentes de atuação hoje do Sebrae Uhum. e quais a Dayana tá à frente? Me conta um pouquinho. O Sebrae tem crescido bastante, né? Inclusive, nesse ranking, o Sebrae tem se tornado uma instituição que faz parte da vida, né, dos brasileiros. O Sebrae, para quem não conhece, é uma instituição privada. Muita gente acha que eu sou concursada. Ah, você é concursada? Eu falei, não sou concursada. A gente é uma empresa privada. Porém, sem fins lucrativos e a gente recebe um recurso que é do governo.
E aí, o que a gente faz? A gente recebe das grandes empresas com mais de 4,8 milhões de faturamento ano, e investe nas pequenas. Então, a gente pega uma parcela muito pequenininha das grandes e investe nas pequenas, porque hoje mais de 98% das empresas brasileiras são micro e pequenas empresas, são MEIs, MEs e EPPs. Então, é isso que a gente faz. O Sebrae hoje a gente atua em 3 negócios. A gente entendeu que tinha que separar quais eram os negócios, porque acaba que a gente foi fazendo tanta coisa, e o Sebrae foi se tornando tão importante em tudo que a gente se perdeu em algum momento, e por isso a gente separou. Então a gente atua. Primeiro, educação empreendedora. A educação empreendedora, ela tem que vir da base. Então a gente tem que começar a ensinar o empreendedorismo dentro das escolas, não é? Se eu tivesse sido ensinada dessa forma, eu acho que eu teria a minha jornada teria sido mais facilitada. Então a gente traz a educação empreendedora, os nossos grandes parceiros são os municípios, né, são as prefeituras, a gente atua no ensino, das escolas públicas e a gente atua com os professores. Então a gente traz o empreendedorismo para o professor, independente da matéria, para que ele consiga ensinar isso de forma transversal. Então se você está ensinando matemática, de certa forma você pode inserir o empreendedorismo dentro da matéria matemática. Então esse é um negócio. A gente atua muito com desenvolvimento econômico, porque não adianta uma empresa incrível se o ambiente que ela está inserida, por exemplo, se o ambiente de Uberaba não é favorável para ela, se a prefeitura atrapalha, se é burocrático, se ela não consegue se desenvolver. Então a gente atua junto com as prefeituras municipais para atuar no ambiente de negócios, né? E quando a gente fala isso, é desburocratização, a gente digitalização, dos processos com o poder público. Se você vai abrir um CNPJ, que seja o mais rápido possível, né? Não seja aquela coisa demorada. Então, assim, são N ações. Depois a gente pode Pichando. são muitas. E a gente atua com suporte empresarial, que é o acesso direto ao empreendedor. Então, a gente trabalha com ele gestão, de marketing, finanças, enfim. Então, a gente tem esses 3 negócios. Eu hoje trabalho muito focada no desenvolvimento setorial. Então, eu trabalho com alguns segmentos em Uberaba, né, que são segmentos-chave. Quais? Conta pra gente. Exemplo da gastronomia. Uberaba, em Minas Gerais, hoje é um município que apresenta. A gente fez um quadrante de quais os segmentos que são mais relevantes em cada um dos municípios mineiros. Uberaba foi o único de Minas que apontou a alimentação como um desses segmentos chaves. Então a gente trabalha alimentação, padaria, restaurantes e bares, indústria de alimentos. Então a gente trabalha toda essa cadeia de alimentação. Então eu trabalho com alimentação. Outro que a gente atua é a economia criativa, que a gente tem atuado muito em função até do Geoparque. Então, na cultura, música, artesanato, enfim, toda essa parte da economia criativa, eu atuo. Trabalho com liderança, né? Acredito muito que tudo que a gente vai fazer, tudo que para se desenvolver depende de um negócio assim, muito importante, que são as pessoas, né? Se as pessoas não estiverem preparadas, você pode trazer o que for, conteúdo, pode trazer o melhor evento. Se as pessoas não estiverem prontas para receber, a gente dificilmente avança. Então, um pouco disso. Empreendedorismo feminino. Uberaba hoje é referência, né, em empreendedorismo feminino no estado inteiro. Inclusive, hoje eu estive com a Elaine, da BPW, que é uma das... Uberaba tá bem forte. A gente nós trabalhamos com 60 mulheres esse ano. E uma das temáticas foi a liderança, preparando essas mulheres para liderarem os negócios e também que a gente consiga algumas mulheres para ingressar na vida pública, né? Para estar nos cargos públicos ou sentadas à mesa para discutir em alguns conselhos, né? Se a gente quer reclamar, primeiro a gente tem que entender como é que a gente pode contribuir para melhorar. Então é muito fácil, né, de jogar uma pedrinha lá no governo e falar, eles são muito ruins. Mas o que você está fazendo, né, para contribuir? Então a gente tem feito isso, é muita coisa. Então, assim, um pouco. Da minha, né? Porque nós somos 3 gestores aqui em Uberaba. E um pouquinho do que eu atuo. Além dessas suas áreas de atuação, vamos comentar por cima aqui a área de atuação dos outros gestores, Sebrae, só pra gente alinhar para quem tá nos No Sebrae assistindo. hoje a gente tem uma atuação com agronegócio, né, produtores rurais. Então, a gente tem um Ali Rural. Os agentes, né, tem alguns agentes contratados, às vezes os empresários vão receber pessoas que não são parte do nosso quadro de colaboradores. Mas a gente precisava de alguns braços para nos ajudar. Então a gente tem um Ali Rural.
A gente tem um Ali ecossistema de inovação, né, que trabalha com inovação. A gente tem um Ali de produtividade, né, que a empresa precisa ver o dinheiro aqui, ó, no bolso, livre, né. Então a gente melhora a produtividade, enfim, tem alguns agentes espalhados. Então agronegócio é um, turismo, quando a gente fala de geoparque principalmente, né, como é que a gente atrai o olhar de fora para o nosso geoparque, né, o Uberaba foi chancelado pela Unesco, né, como um geoparque, o ano passado, e a gente precisa manter essa chancela, né, porque eles vêm para revisitar e fazer uma nova avaliação, e se a gente não tiver mantendo o que a gente prometeu, a gente pode perder essa chancela. Então turismo, o próprio atendimento, né, o empresário quer uma consultoria, então a gente tem um ponto de atendimento, né, a parte de consultorias mais individualizadas, às vezes ele não está num setor que a gente tem um projeto, mas ele vai lá de forma individual, então tem o atendimento e a inovação. É isso. Só estudo. Só isso tudo. Ou seja, cara, se você quer empreender e tá entrando nesse jogo, o Sebrae pode te auxiliar, Com né? certeza. Bate a porta do Sebrae. Quero falar um pouquinho sobre o geoparque, né? Eu acho que é um assunto que nós, uberabenses, precisamos falar cada vez mais Sim. para que as pessoas possam entender de fato o que isso significa para nossa cidade, para nossa região. Conta aqui um pouquinho pro pessoal o que é esse tal geoparque Uhum. e por que ele é importante para nossa cidade. Sim. O geoparque a gente fala que foi chancelado o ano passado, mas é um trabalho de uma década, né. Tem mais de 10 anos que vem se trabalhando para Uberaba se tornar um geoparque. Para ser um geoparque, tem a questão da paleontologia aqui, né, então esse é um quesito, que é fundamental. Se não tivesse, não teria um geoparque. Mas o geoparque de Uberaba ele é sustentado em 3 pilares, né, que é a paleontologia, né. Para quem não sabe, Uberaba, qualquer construção, inclusive, que é feita na cidade, precisa de uma fiscalização, porque se encontrar algum osso de dinossauro lá, pode ser que você não consiga construir naquele terreno. A gente tem muita riqueza disso, né, aqui. A gente tem a questão do zebu, né, que é o gado zebu, e a questão do turismo religioso, que é o Chico Xavier. Então toda a nossa cidade é considerada como um geoparque, né, um geoparque chancelado pela Unesco. O Sebrae é um dos signatários dessa iniciativa, né, junto com a prefeitura, com a BCZ e outros 3, né, a Universidade Federal do Triângulo Mineiro, porque precisa ter uma pessoa técnica, né, falando de paleontologia. E o que a gente tem feito, com o geoparque? A gente atraiu olhares do mundo, né. Então tem pessoas do mundo Desculpa querendo te saber o que é interromper. Uberaba. Quantos geoparques a gente tem no Brasil? Nossa, São poucos, né? são pouquíssimos. Acho que não dá 10, né? Não, são 6, se não me Acho que engano. são 6. São 6. Então, só pro pessoal entender São a pouquíssimos. importância disso, né? Então, com isso fez o mundo olhar pra gente. Foi Não, onde é um olhar mundial o geoparque, nossa, Uberaba, então a gente recebe visitas, né, de toda parte aí para conhecer o nosso geoparque. E o que o Sebrae tem feito junto com os signatários é tornar a nossa cidade mais atrativa, não só para a parte técnica, né, que muita gente vem para a parte técnica da paleontologia, né, entender o que acontece, como que é feito, que é uma parte muito técnica. Mas aí a gente quer que as pessoas gostem de vir a Uberaba, pela comida, pela hospitalidade, pelo Chico, né. Então foram reformados alguns espaços, né, tem o Museu do Chico, para quem não conhece, ficou lindíssimo, para quem é espírita e não é também, né, eu não sou espírita, assim, é um lugar bem bacana de conhecer. Foi lançado agora também alguns pontos, né, de museus, então assim, Uberaba tem crescido nessa parte do turismo, e a gente quer atrair as pessoas para cá. Qual que é a visão de médio e longo prazo, em toda essa construção que vem sendo feita em torno dessa chancela? Fala em médio prazo, o nosso principal desafio é sensibilizar a comunidade de Uberaba. Então, por exemplo, quando entra um turista no Uber e aí fala assim: "Ai, ô João, e aí, que tem para fazer em Uberaba?" Aí o João responde: "Nada". Então a gente, a médio prazo, sensibilizar a nossa comunidade para entender a riqueza do nosso município. E a gente fez uma pesquisa recente também, né, que a comunidade de Uberaba não enxerga a nossa potencialidade,
os nossos, o que a gente tem de riqueza, né, e a gente se compara com cidades vizinhas, lá é desenvolvido, lá é isso, mas a gente tem que aprender a valorizar o que a gente tem construído aqui. Então a curto e um médio prazo, deixar a nossa comunidade pronta para entender a potencialidade da nossa cidade, de Uberaba. E fora isso, a gente conectar as pontas, né, então assim, o empresariado tem que estar conectado. Quando a gente fala de cultura, né, tantos eventos importantes que a gente tem aqui em Uberaba, né, festival gastronômico, a gente tem o festival de inverno, tem o festival de blues, trazer esses eventos para um contexto, né, assim como é Tiradentes, Paracatu, de atrair turista para cá, conectar os setores, né, a gastronomia hoje é um pilar importante. Como que o turista vem cá e se ele não tem um lugar bom para ele comer? Se ele não tem uma alimentação, uma experiência gastronômica, então a gente tem trabalhado muito isso. O turista vem cá e leva o que para casa? Todo mundo vai num lugar e quer levar, né? Eu quero levar um negocinho para minha mãe. Então a gente tem trabalhado o artesanato, para ter um artesanato bonito, rico, que realmente remeta ao que Uberaba é. Então, assim, é uma série de microações que a um longo prazo elas vão estar bem conectadas, fortalecendo a potencialidade que Uberaba tem. Então, o que você está me dizendo é que no médio e no longo prazo, toda essa construção vai ajudar a fomentar ainda mais a economia da cidade. Claro. E de uma maneira diferente, você concorda? É único, né? Você pode ir aqui em vários lugares, o Geoparque aqui em Uberaba, então é uma coisa muito particular de Uberaba, e a gente quer se destacar por isso. E existe um potencial. Então, você que ainda fica falando aí que não tem nada para fazer, né? Tem muita É coisa pra bom fazer. se engajar nesse processo, porque o retorno é para toda a comunidade, né? Verdade, o turista vem cá, ele quer consumir, ele vai almoçar, ele vai jantar, ele vai numa padaria, ele vai numa cafeteria, ele quer levar um negocinho pra casa. Então, assim, todo mundo tá envolvido nisso, né? E às vezes o empresário fica: "Ah, não é pra mim, eu não faço parte", né? Toda a nossa comunidade faz parte. Legal. E aí você trouxe alguns pontos aqui que eu quero aproveitar. Você falou sobre gastronomia. Cara, achei muito legal esse dado que você trouxe, que de toda a Minas Gerais, Uberaba é a cidade que mais se destacou no setor de alimentação. Setor de alimentação. E a que vocês atribuíram isso? Que vocês conseguiram entender um pouquinho do porquê disso? Não? Não, ainda não. Ainda não. Não. Legal. E eu sei que, por exemplo, o Sebrae tem um trabalho magnífico hoje que é feito através do Prepara, Sim. né? Que é um dos programas ligados à gastronomia, mas imagino que não seja o único. Conta um pouquinho o que vem sendo desenvolvido dentro desse pilar da gastronomia. Inclusive, nosso episódio anterior foi com a Mari e com o Vitor da Mascavo Canela. Eu adoro. Falaram do festival gastronômico, falaram da premiação e ressaltaram o quanto para eles todo o suporte dado pelo Sebrae foram São fundamentais. exemplos, né? Porque eu falo que a gente pode trazer o conteúdo que for. Se a pessoa não estiver preparada, se ela não quiser receber, se não tiver esse olhar, vai passar e vai falar assim: ah, não fez diferença nenhuma. Eles são um exemplo, né? Estão crescendo muito. Ó, o episódio tá aí, hein? O episódio anterior a esse, Mascavo e Canela, ficou bem legal. Parabéns Conta um pra pouquinho. eles. Ó, o Prepara Gastronomia, ele é um programa nacional. Na verdade, ele foi criado em Minas, né? Ele é estadual, mas ele está sendo replicado em outros estados a partir de Minas. Uberaba foi uma das primeiras cidades a aderir ao programa, né? Nós estamos na 6ª edição, então a gente começou pequenininho. Imagina você convencer um restaurante a participar de um programa novo. Então foi um trabalho de formiguinha, formiguinha, formiguinha. E hoje a gente, na 6ª edição, a gente tem cliente que está com a gente desde a primeira edição. Clientes grandes, restaurantes que nem precisam do Sebrae. Eu falo muito isso. Tem uns que estão começando, precisam muito. Tem uns que não precisam, mas tem uma oportunidade muito grande. Isso para nós também é interessante. Então a gente tem restaurantes muito, muito consolidados e com uma marca referência aqui em Uberaba que estão com a gente. Os principais estão com a gente, né? O que a gente tem feito? Primeiro, a gente prepara o restaurante de porta para dentro. Então a gente já fez várias ações. A gente já trabalhou a questão de liderança. Esse ano a gente está trabalhando, por exemplo, a questão do atendimento. Então, se o atendente ele não souber refletir a estratégia que o dono criou, as coisas se perdem, né? Por exemplo, é um produto que você tem uma margem maior. É um produto que é premium, que você precisa ter ele né, e aí o cara chega lá indeciso, o que eu vou pedir hoje? O seu garçom tem que saber qual que é o produto que te dá uma margem melhor para ofertar aquele produto ali e fazer, influenciar aquela compra, né? Então a gente tem feito isso e também trabalhando a questão do posicionamento, né, do chefe, por exemplo. Qual que é o posicionamento daquela casa? A gente foi em muitas missões, em São Paulo, em Belo Horizonte, a gente viu o que funciona e o que poderia ser trazido para Uberaba.
Nossa, aqui, ó, eu tô até me perdendo, porque são muitas coisas. Então, a gente trabalha todo o processo de cozinha. No setorial, tem uma diferença que pro empresário faz assim, um progresso absurdo, que a gente não trabalha só a parte da gestão, que é a parte do Sebrae. A gente trabalha a parte técnica. Então, quem vem falar com o restaurante é um chefe consolidado, é um chefe que tem restaurante, que já teve sucesso, que sabe como funciona, que vai entrar dentro da cozinha do restaurante, vai entender o que está acontecendo no processo para melhorar a produtividade. Então, esse é o grande diferencial que a gente traz nos projetos setoriais, que é a parte técnica. E agora a gente vai começar um trabalho aqui em Uberaba, a gente vai trabalhar com 10 chefes de cozinha, pra gente começar, se você falar assim: "Ah, quem são os chefes aqui de Uberaba?", a gente lembra de alguns, mas não tá bem posicionado, então a gente quer posicionar essas pessoas e junto com elas vão trazer os empreendimentos delas. Então nós vamos fazer um trabalho específico para chefes de cozinha, junto com isso eles vão ter um posicionamento deles enquanto chefes e junto com eles vão trazer um negócio, obviamente. E para além disso, a gente quer exportar esses chefes também. "Ah, vamos fazer uma palestra", teve um cliente nosso, não sei se a gente pode falar nome. Claro, pode. Aqui não tem. O Guilherme do Santa Brasa teve em Belo Horizonte há uns meses atrás, ele assumiu uma cozinha show num evento estadual. Legal. E aí quem que tá lá? É só o Guilherme Santa Brasa? É o Uberaba que tá lá. E as pessoas falam: "Gente, que é isso? Cadê esse Uberaba? Que tem nesse Uberaba?". Então é isso que a gente quer, levar a nossa marca pra fora. E quando o cliente vier aqui, ele ter uma boa experiência gastronômica. E a gente vai fazer esses 10 restaurantes que estarão com esses chefes, a gente vai desenvolver uma experiência gastronômica com eles. Se o cliente for lá, você não vai pedir um prato só, você vai poder selecionar, dentro do que eles têm para oferecer, uma experiência gastronômica, seja para você ou para um grupo de pessoas. Cara, esse trabalho que vocês fazem do Prepara, quando a gente conversa com quem tá envolvido e com quem realmente aproveita, Sim. são todos muito fãs do trabalho que eu falo isso porque eu tô sempre com o Bruno da Pina, por exemplo, né, da Pinha, Tá com a gente desde a primeira edição. desde a primeira edição. Ele foi Então, premiado em todos os festivais. todos os festivais gastronômicos Produtos de altíssima qualidade. de altíssima qualidade. E é Quem não conhece, vale a pena. a melhor pizza de Uberaba, na minha humilde opinião, que é só a minha, né, Bruno? Ó, tô esperando seu irmão desembarcar pra gente gravar um episódio, hein? Lá tem um problema pra gravar o episódio, um irmão precisa desembarcar, fica no oceano, a maior parte do tempo. E quando a gente conversa, você vê, assim, efetivamente a diferença que o programa faz para o empreendedor, né? Então isso é muito gratificante, imagino, para vocês que Sim, estão demais. lá na outra ponta. Aí a gente trabalhou muito nessa questão de porta para dentro, e agora a gente vai começar a trabalhar de porta para fora. E da gente entender, assim, não é só o Santa Brasa, não é só aqueles restaurantes específicos, mas é como a gastronomia de Uberaba se posiciona, como a gastronomia de Uberaba se vende. A gente criou uma marca, né, o ano passado, chama Uberaba Gastronômica. A gente se posicionou como um território de gastronomia. Vamos aí assinar junto com a prefeitura, né, um decreto, né, decretando que Uberaba é um território gastronômico, várias cidades têm isso. E para que a gente faz isso? É para mostrar que realmente é nossa prioridade em Uberaba fomentar e desenvolver o setor da gastronomia. É um trabalhinho de formiguinha, né, tem 6 anos, mas eu imagino que daqui mais uns 3 anos a gente já esteja melhor posicionado em relação a isso. E o mais legal que é vocação, né? É. A hora que a pesquisa mostra que dentro de Minas isso é um expoente, mostra que é a nossa vocação. A Então a gente gente tem precisa. guia gastronômico, né, que a gente tá melhorando, nós fizemos ano passado, a gente vai melhorar agora, vai fazer um guia um pouco mais robusto. Então assim, são várias ações e a gastronomia tá totalmente ligada à nossa parceria com a Prefeitura Municipal de Uberaba, inclusive o projeto só é viável porque a prefeitura banca a parte dele, né, não sei, assim, para quem conhece o Sebrae, a cada, R$ 100 que o Sebrae investe, na verdade a gente não investe 100, a gente investe 65. Os outros R$ 35 ele vem de alguma fonte, seja de um parceiro ou do próprio cliente. Então hoje a gente tem investido na gastronomia quase R$ 1.000.000 em Uberaba, assim, é muita grana. E se fosse para isso ir para o empresário, sairia muito oneroso. Então acho que seria inviável a gente trabalhar um projeto dessa magnitude com o empresário diretamente. Então a prefeitura entra com quase toda a contrapartida e a gente cobra um valor muito pequeno, simbólico,
dos empresários. Então, assim, a gente precisa reconhecer E divulgar isso, isso, né? né? Quando eu falo isso para quem não conhece Sebrae, acho que é papo de vendedor. Ah, que Sebrae tá me dando R$ 65, 65%, isso é mentira. Mas é isso. Infelizmente, o mercado, né? Tô falando fora do Sebrae, né? Ele às vezes tem a tal da ancoragem, né? Ele ancora um preço para vender por um preço menor. Uhum. Mas, cara, a realidade do Sebrae E aí fica parecendo que é essa fica parecendo lógica, que é né? isso, né? A É. realidade do Sebrae é outra. Aqui no início você falou que vem dinheiro das grandes empresas, uma contribuição para desenvolver Pra as investir no pequenas, né? Uhum. Então, todo o trabalho do Sebrae pro cliente final é subsidiado mesmo, É né? subsídio real. É Subsídio real. subsídio Dinheiro real. no bolso, né? Então, o que a Dayana tá explicando aqui é o seguinte, ó. Se você, do setor da gastronomia, for lá no Sebrae e um programa custar R$ 1.000, o Sebrae te cobraria R$ 350. Te cobraria R$ 350. Mas que com o apoio da prefeitura, Quase. nem Nem esses isso. 350 se cobra, porque parte dos 35% a A prefeitura prefeitura tá bancando. tá Então bancando. tá entrando dinheiro da prefeitura na conta do Sebrae. E a gente soma, né? Então a gente pega o recurso Sebrae da prefeitura, junta esse recurso e faz a contratação dos profissionais que a gente trabalha. E é muito legal as pessoas entenderem isso, porque isso é para qualquer programa do Qualquer Sebrae, programa. né? Então, se um dos assuntos aqui te interessou, né? Eu não sou da gastronomia, mas me interessou a parte de inovação. A parte da inovação, dependendo do programa, tem um subsídio até maior, Até. né? Às vezes é 70%, Às vezes é às 70%, vezes é 100%. às vezes Vai é falar de um que 100%. vai ter 100%, né? É... Esse ano. Então, justamente por quê? Porque o Sebrae ele tá aqui para ajudar o pequeno e o microempreendedor se desenvolver. E são conteúdos de altíssima relevância, né? Então, não tem aquele papo mais de falar assim: eu não tenho acesso ao conhecimento. É, tem muita informação e conteúdo disponível e acesso mais facilitado. Porque você pagar hoje o programa, o Prepara Gastronomia, eu não tenho esse valor certinho, mas eu acho assim que dependendo ali do programa, não ficaria menos de R$ 10.000 por empresa. E tirar R$ 10.000 do bolso, a gente sabe, ainda mais na economia do jeito que tá, né? Eu vou tirar R$ 10.000 para investir numa capacitação. É difícil. Então tá o Sebrae aí para entrar com uma parte. E eu falo assim, a gente não é bom em tudo, tá, Ronaldo? Assim, eu não tenho essa ilusão de que o Sebrae, em 100% dos clientes que a gente atende, a gente é muito bom. Por quê? Num setor, é mais fácil a gente ser excelente, porque eu pego um setor, eu tô com ações muito específicas, eu faço uma contratação em massa. A gente começou atendendo 10 empresas da gastronomia, hoje nós estamos atendendo 50. Entre elas, então a gente tem bar, restaurante, padaria, cafeteria, doceria, a gente trabalha com indústria de alimentos, então a gente tá aí com umas 60 pessoas, umas 60 empresas, né, na carteira. Agora, se o empresário chega lá no ponto de atendimento sozinho, vai ser um pouco mais raso, é natural, né? Então eu vou fazer uma entrega um pouco mais rasa para ele, não que seja ruim, mas não vai ser uma entrega como a gente tem dentro de um projeto bem estruturado, Que já tem 6 anos rodando que já tem 6 e anos que vem ganhando rodando, corpo, né? E aí é muito legal, ainda dentro da gastronomia. Aí a gente vê lá, por exemplo, eventos como o Festival Gastronômico de Uberaba. Quem vai no evento não faz ideia de todo o trabalho que é feito com esses restaurantes durante o ano todo, há 6 Há anos, 6 anos. e parece que é só o evento, né? Parece que é só um evento. E não é. Conta um pouquinho mais o que é o Festival Gastronômico para quem ainda não conhece, e quais restaurantes participam, qual que é a lógica do concurso? Conta um pouquinho mais pra O gente. festival gastronômico, ele surgiu ali na pandemia. Até do nosso gerente, o setor parado, né, principalmente de eventos, todo mundo parado, aquela coisa, restaurante fechado. E aí teve uma brechinha ali da pandemia que as coisas começaram a funcionar, e o William, que é o nosso gerente aqui do Triângulo, falou assim: vamos. Ele já veio de Paracatu, né? Inclusive, agora no começo de julho, a gente vai estar indo em Paracatu para fazer uma conexão com a música lá. Ele veio de Paracatu, que já tem um festival. Paracatu hoje eles fazem uma captação sensacional lá, através de leis de incentivo, né? Acho que eles captaram, eles têm lá mais de R$ 1 milhão para investir no festival desse ano lá. Vale a pena conhecer também.
Legal. E aí o William falou assim: vamos fazer um festival, alguma coisa para movimentar e levar as pessoas. E a gente fez o primeiro festival gastronômico e cultural de Uberaba. A gente começou grande. Então eu lembro que naquele ano a gente trouxe grandes atrações, né? Qual foi o primeiro ano, perdão? Foi 2020. 2020. Nós trouxemos umas boas atrações, né, nacionais, com o apoio do Senac, do Sistema S, né, como um todo ali da FEComércio, que eles entraram com essa parte cultural. Hoje o Sebrae não pode, né, a gente não investe nessas produções artísticas, a gente é mais focado mesmo no empresarial. Então a gente fez um grande festival, foi lindo, assim, tinha que contar, né. Aí não podia, tinha uma limitação de pessoas na época, a gente contou e foi, assim, extraordinário. Eu falo assim que o festival é para além de vender lá no dia. Claro que tem que, no mínimo, empatar ali os custos, né. Mas a exposição de marca de uma empresa de gastronomia num festival desse é impressionante, assim. A gente fala com os empresários e o Pato, por exemplo, a esquina do Pato, que fica ali perto do Marista, né, ele conta a história dele, né, que ele aumentou em 70% de faturamento. E isso não só com o festival, né, que o festival a gente meio que encerra o ciclo do ano. O Pato fez com a gente fachada, então toda a fachada lá do Pato foi via Sebrae Tech. Então, por exemplo, o Sebrae faz todo o projeto para você, que seja para remodelação externa ou interna de layout, e a gente paga 70% do profissional que o Sebrae contrata. Então, assim, eu tô emendando. Aham, não, mas é ótimo. É pro pessoal entender. Que a gente começa a preparar eles, né? Então, o Pato tem uma foto muito bacana do antes. Aí ele fala assim: aqui é o antes do Sebrae, olha aqui depois do Sebrae. Então, ele fez toda uma modelagem externa, interna. E isso é o que a gente faz. O festival, então, é só uma pontinha mesmo, assim, que eles estão lá pra. E outra, pra também mostrar um senso de pertencimento de um grupo, não só de um. Uhum. Então, eles não são concorrentes, eles são parceiros. E isso é muito bacana, né? Então, por exemplo, esse final de semana a gente vai ter um evento maravilhoso, que é o Festival de Blues, Sim, que é muito. uma iniciativa que não parte do poder público, Sim. né? Uhum. E o Sebrae também não tá envolvido, mas sensacional. Mas o ponto aqui é o seguinte: se a gente for lá, a gente vai ser bem atendido na alimentação. Ai, com certeza. Por quê? Porque eles estão sendo preparados aí já tem um tempinho, né? Principalmente para eventos, né? Eles não faziam eventos, não estavam preparados. Hoje, muitos já têm até. Atendimento próprio, né? Já comprou equipamento que vai direto para lá para fazer, então facilita bastante. Então não fica restrito ao evento festival gastronômico. Toda essa preparação é pro ano todo. Pro ano todo. Pro ano todo. A exemplo do que eles oferecem no dia do festival. Vem um chefe de cozinha, né? Inclusive, ele vai começar agora em julho, preparar os pratos desse ano. Ele fica de 4 a 8 horas com cada um dos estabelecimentos, desenvolvendo um prato. Seja um prato existente, aí cria alguma inovação. Então, assim, a gente já criou pratos extraordinários para o festival, que continuam no cardápio. Isso é muito bacana. Então, quando o Guilherme apresentou lá em Belo Horizonte, que ele fez que é a pamonha, né, que é o porquinho no travesseiro, tem outros que ele faz. Então, assim, são coisas que a gente vem ajudando eles a criarem. E a gente traz a inovação também, né, porque a gastronomia hoje tem tudo a ver com inovação, né, que se você não inovar no seu cardápio, no seu empratamento, você vai ficar para trás. Muito legal. E aí dentro do festival existe um concurso, né? Existe um concurso. Como que é esse concurso? Conta pra Esse gente. concurso, ele tem algumas categorias, né? Então, geralmente, a gente tem os vencedores de análise técnica, que são chefes de cozinha que vêm, experimentam os pratos e dão notas técnicas, né? Então, harmonização, como que foi empratado, o atendimento, que eles vão nos restaurantes sem se identificar, eles só se identificam no final. Então, como que eu fui atendida? Eles sabem do festival, falou do festival. E então tem essa parte técnica, a gente tem o voto popular, né, que todos vão participando de um circuito, a gente fica 30 dias com esses pratos nos restaurantes, você chega lá, pede o prato e dá uma nota. Então a gente tem o voto popular e a gente tem categoria de melhor atendimento, aí cada ano tem alguma Categoria nova. uma categoria nova. Melhor atendimento, esse ano a gente ainda tá definindo. O festival desse ano já tem data? Tem data, 6 e 7/9. 6 e 7/9, ó. Se quiser comer bem, participar de um grande evento, né? Se tem alguém aí da parte de doces, né, confeitarias, padarias, que tiver interesse, a gente ainda tem algumas vagas disponíveis. Pode procurar a gente lá no Sebrae. Legal demais. Beleza, falamos um bocado aqui sobre o Geoparque, falamos um bocado sobre gastronomia. Queria falar um pouquinho agora sobre inovação, né? Por que eu quero falar um pouco sobre inovação?
não dá para falar de empreendedorismo sem falar de inovação. Quais têm sido hoje as principais ações que o Sebrae tem movimentado e encabeçado em torno da inovação em Uberaba? O Sebrae enxerga a inovação com uma grande importância, já não é de hoje, né, Ronaldo? Assim, tem muitos anos que a gente vem trabalhando. Hoje existem vários ecossistemas de inovação e muito impulsionados pelo Sebrae. Lá atrás, o Sebrae falou assim: não, foi conectando, conectando. Gente, vamos criar os ecossistemas. E hoje a gente tem ecossistemas assim que cresceram muito, né? No Brasil todo, em especial aqui em Minas Gerais. Então, esse trabalho com inovação do Sebrae vem lá de trás, né? E acho que a gente ainda, toda vez que a gente fala de inovação, a gente ainda tá atrasado, a gente sempre tá atrasado, porque Porque muda o tempo todo e muda o muito tempo rápido, todo né? muito rápido. Mas o Sebrae hoje a gente tem, a gente é um ator, nós somos um ator dentro de um ecossistema que está composto aí por startups, poder público, né, empresas, universidades. O Sebrae é um desses atores, então a gente tenta, nós apoiamos, né? Então é isso, a gente não conduz e não lidera nenhum processo dentro da inovação. Hoje a gente tem um agente, né, um agente local de inovação, que é o Sandro, e ele tem muito esse papel de conectar, né, de conectar as demandas, de tentar trazer para um universo único e mostrar para a comunidade o que tem sido feito. Para além disso, a gente tem também trabalhar com inovação nas empresas de base tradicional, que é isso que a gente está falando aqui. Na gastronomia, na moda, no comércio, serviços, tem que trabalhar a inovação, né? Inclusive, algumas coisas que estão linkadas na inteligência artificial, que a gente teve uma palestra recente lá no fórum. Exato. Muitos empresários nem sabem como usar e tem uma gama tão grande. E a gente tem feito isso, uma parceria com a CDL, levando essas empresas de base tradicional, incluindo elas nesse universo, né, da tecnologia, da inteligência artificial, para melhorar, para elas terem mais tempo, porque é estratégico, né? E a IA trabalhar um pouquinho ali na parte operacional. E a gente trabalha mais voltado também para empresas de base tecnológica, que são as startups, né? A gente tem esse ano, nós estamos com várias ações e o nosso parceiro principal, o nosso ponto de parceria é a SEDEC, por meio do Parque Tecnológico, né? Uhum. Para quem não sabe, a Uberaba tem um centro de inovação, muita gente não sabe, né? Passa lá na Univerde, É vê isso, aquele né? prédio e não sabe exatamente o que é, né? É um centro de inovação muito robusto, né, para quem não conhece, ali numa Lindo por universidade dentro. lindíssimo, né, com várias empresas ali de tecnologia. Uberaba hoje, a nossa vocação é para o agronegócio, né, inclusive o hub lá do centro de inovação é mais focado para empresas, para tecnologias voltadas para o agronegócio, né, a gente tem que aproveitar disso, né, também. Então esse ano são várias ações que a gente tem para apoiar. O Sebrae fica ali no início da jornada das startups, né, pessoas que têm curiosidade, o que é uma startup, como que faz, como que funciona. Então o Sebrae, a gente tem uma mapeada a jornada da startup, né, são várias fases, e o Sebrae está ali no comecinho da fase ali de curiosidade. Então a gente tem o Empretec Startup, para quem tem curiosidade de saber, para quem está inicial, que pode participar também. A gente está com um Sebrae Tech, né, de negócios inovadores, a gente tem algumas fases participantes também. É isso que eu queria explorar um pouquinho mais. Quantas startups, né? O ano passado, para você que não foi no iSummit, está convidado para ir esse ano, a gente trouxe uma novidade que foi o iStartup Cup, né? E só foi possível graças à parceria com o Parque Tecnológico, como você falou, com o Sebrae. Por quê? Esse campeonato de startups que a gente fez lá deu visibilidade para aquelas startups dentro do evento. E foi legal pra caramba. Imagina você subir num palco, apresentar seu projeto para 1.000 pessoas, uma bancada de júri ali de pessoas que são possíveis investidores. Incrível. Perfeito. Mas para mim o mais incrível é o que tá acontecendo esse ano. O que tá acontecendo com essas startups esse ano, Daiana? Esse ano elas estão participando dessa iniciativa nossa, né, que a gente até falou assim: "Ah, Ronaldo, vamos fazer, mas e aí, como que a gente vai", não pode ser só um evento, né, ou uma coisa muito pontual. Vamos fazer um trabalho um pouco mais denso com elas, um pouco mais profundo. Então a gente traz aí uma mentoria, nós estamos atendendo aí algumas empresas dentro de uma jornada para poder ajudá-las, contribuir nessa jornada de crescimento delas, né. Então, essas startups estão passando por uma Passando por uma consultoria consultoria. durante Isso. esse ano, Exato. de acordo com a sua fase de Exato. desenvolvimento. Quem tá na fase inicial, uma consultoria voltada para a fase inicial, quem tá na fase intermediária, né? Perfeito. E é muito legal, por quê?
E aqui é um testemunho, tá? Tô até fugindo um pouquinho do protocolo. Quando a gente foi conversar com o William, né, a respeito da iniciativa, tava eu, a professora Núbia, à frente do parque. Eu falei, William, o que você acha da gente premiar as 3 startups com a consultoria? Ele falou, não, Não, vamos colocar todas eu quero ajudar a desenvolver todas que surgirem. Todas que a gente aqui do Sebrae conseguir abraçar, Entender. nós vamos atender. A gente sabe que existem limitações de recursos, tudo, né? Mas por que eu tô trazendo isso? É a mentalidade de 3? Não, a gente Vamos atender todas vamos possíveis, vamos né, que a gente atender todas conseguir. possíveis que a gente conseguir. Então, essa tem sido a postura do Sebrae, onde o Sebrae entra para desenvolver o setor, né? Exato. Seja lá na gastronomia, eu tenho certeza que todo ano vocês tentam atender o máximo possível, seja nos outros setores que vocês Sim. estão desenvolvendo. E esse ano tem uma novidade, né? Esse ano aí vai ter um Empretec. Conta para as pessoas o que é o Empretec, mas aí tem um Empretec um pouquinho diferente. Como que é isso? Conta pra gente. A gente já trabalha, o Empretec hoje é uma solução premium do Sebrae, né? A gente já atua com o Empretec há muitos anos, muitos anos. Você já fez? Fiz o meu em 2010. Eu tinha 1 ano no Sebrae. Faz tempo, hein? Fiz lá na CDL na época, dividi turma com o Miguel, que é da River, dividi turma com o Reinaldo, da Ribeiro e Ribeiro, com a Thaís, da Sorveteria Sorriso, só gente boa, Só né? gente boa. Felipe do Gigantão. O Empretec, para quem tiver interesse depois, até vale ressaltar que a gente tem uma parceria com o Cicobi Uberaba, nessa próxima turma que vai ser julho, 21 de julho. Então, se tem algum cooperado aí do Cicobi Uberaba, eu vou falar o que é o Empretec, tiver interesse, chama a gente no Sebrae, que se for cooperado, o Cicobi Uberaba tá bancando 100% do valor do cliente dele, do associado, né? Então, é muito bacana. Quando a gente tem parceiro, não é só o Sebrae, né? Várias outras instituições também estão preocupadas aí em melhorar as pessoas, né? Porque se tiver um empreendedor que está mais bem preparado, é melhor para a cooperativa também, né? Que ele vai ter mais condições de acessar um crédito, de crescer, de investir. O Empretec hoje trabalha as principais características e comportamentos empreendedores. Então, não tem nada de gestão. É só comportamento e atividade prática no dia a dia ali para virar uma chavinha do empresário, né? Do empreendedor. Que é o empresário que às vezes não é empreendedor, né? Ainda tem isso. Às vezes eu tenho uma empresa, um CNPJ, mas não sou empreendedor. E às vezes eu sou os dois, que é o melhor dos mundos, né? E às vezes eu nem tenho uma empresa e sou empreendedor, né? No caso, né? É isso. Então, o Empretec, ele trabalha as características empreendedoras, a gente não pode falar muito o que rola ali dentro, né, da sala de aula, mas vale muito a pena. São 5 dias imersivos, né? Isso, às vezes, o empresário fala assim, nossa, mas 5 dias, não consigo. Mas são 5 dias que você vai ganhar aí. Muda completamente a sua visão do jogo. Eu tô falando como testemunha de quem fez, muda completamente. E aí o Sebrae faz muito tempo, né? E o Sebrae falou assim: olha, e muita gente que fez, eu quero fazer de novo, mas não pode fazer de novo. Como que faz? Então a gente foi criando algumas ramificações do Empretec. Hoje tem o Empretec Arena, que você pode fazer, né? A gente não fez nenhum em Uberaba ainda, mas já tem o Empretec Arena. E o Sebrae entendeu que também que tinha alguns perfis muito diferentes que não cabiam ali dentro da sala do Empretec tradicional. Então a gente criou o Empretec Startup e a gente tem também o Empretec Rural. Por quê? Para falar a linguagem desse público. Então, quando a gente fala de inovação, de startups, tem uma linguagem muito específica, né, Ronaldo? Você está no meio do ecossistema, você conhece bem disso. Então, é uma linguagem muito diferenciada e a gente está trabalhando justamente para fazer um Empretec com essa linguagem desse público específico. E a gente vai fazer o primeiro Empretec Startup aqui em Uberaba, que vai ser em setembro. Setembro. É finalzinho, depois 25, né? Finalzinho de setembro. Ali no finalzinho, 25, 26. 25 e 26. São 5 dias também, né? 5 dias. E qual que é o custo para participar desse Empretec, Dayana? Muito caro. Prepara o bolso aí. R$0. R$0. Então é mais uma ação. Mais uma ação. Que se você é do meio de inovação, né? E aí precisa necessariamente ter uma startup? Não precisa ter uma startup. Pode ser um ator, um gestor de um ambiente de inovação, de uma incubadora, exemplo, né? Gestor do parque tecnológico. Pode ser um curioso, aquele que está bem ali na curiosidade, mas que já está bem direcionado, né? Que já entende, que já sabe que quer trilhar esse caminho, pode participar. Então, sem CNPJ, ali na fase de curiosidade.
E as startups também que já estão ali mais desenvolvidas, né, que já têm seu CNPJ, que já estão evoluídas, podem participar também. Então é legal demais esse Perfis também de desenvolvedores, não é? desenvolvedores, né, o Desenvolvedores pessoal também da área muito, de TI. TI. Então, esse Empretec, ó, é um Empretec exclusivo para você que é do segmento de inovação ou se interessa por esse segmento, né? Você vai ter 5 dias de um treinamento maravilhoso sem nenhum investimento. Sem nenhum investimento. Por quê? O Sebrae subsidia uma parte, né? E a outra parte nós do iSummit vamos subsidiar para você. Por quê? Porque a gente entende que não existe empreendedorismo sem inovação, então é uma parcelinha Exato. de contribuição nossa para esse ecossistema se desenvolver mais. Uberaba precisa desenvolver mais, muito mais, né, no nosso ecossistema, quando a gente se compara e tem muitas pontinhas soltas ainda, né. E o Sebrae tem esse olhar. Várias instituições estão fazendo muita coisa, mas de forma desconexa, né. Então o Sandro, ele tem um papel muito importante, né, de falar assim: "Ah, Ronaldo, é isso? Então vem cá, deixa eu te conectar com esse ator aqui, ó, vocês 2 vão", e traz o outro, ele vai amarrando as pontinhas, até que a gente vira um tecido bem fortalecido ali, sabe. Então a gente tá querendo desenvolver ainda mais. Uberaba vai receber uma consultoria muito importante na área de inovação, que é o Startup Genome, não sei se você já ouviu falar. Não, me conta. O Startup Genome, ele foi contratado ali pra Uberlândia, né, e eles vão atuar num raio de 100 quilômetros, então eles vão pegar o Zebu Valley, que é Uberaba, e vão pegar o Heri Valley, que é Araguari, junto com o Uber Hub, que é o ecossistema de Uberlândia. A gente falando de gastronomia, né, não tem as estrelas Michelin? Sim, Você vai lá naqueles restaurantes que tem estrela, quando tem uma estrelinha, o que que você fala? "Nossa, pode ir de olho fechado que é vai dar bom. topíssimo", né. E o Startup Genome é como se fosse as estrelinhas Michelin do movimento de inovação. Por onde eles passam, por exemplo, se tem um investidor, né, e ele está querendo investir, ele vai olhar esses estudos do Startup Genome e é a partir desses dados que ele vai selecionar para onde ele vai estar direcionando esse investimento. Legal. Então, assim, para nós aqui de Uberaba, é um marco muito importante. E a gente depende muito de todos os atores, né, inclusive das startups. Então, se conhece uma startup, fala para se conectar com a gente, porque é difícil também. Levanta a mão, né? Levanta a mão: "Oi, gente, estou aqui". Então é isso, a gente quer se posicionar cada vez mais. E esse startup vai ser quando? Ele é meio que um mapeamento, né, então a gente está selecionando um petit comité, né, selecionando algumas pessoas chaves que estão em contato com esses grupos, né, então incubadoras, que têm esse movimento, e a gente deve ir mais um mês nessa fase de estratégia, que nós estamos selecionando quais startups que vão receber os contatos, e isso é muito importante, tá muito desafiador, porque a gente não tem essa base de dados consolidada, né, ainda, aqui em Uberaba. Legal. Tem um grupo Zebu Valley, o Sandro colocou lá, se você tem uma startup, responda esse forms. Então, gente, vai lá, responde, é tão rapidinho, né. E aí, se você não sabe onde achar esse grupo, ó, vai nas redes sociais, né? Zebu No, Valley. no Zebu Valley, manda um direct ali, a informação vai chegar, né? Isso. Ou deixa um comentário aqui também no episódio que a gente direciona. Beleza, falamos sobre muita coisa, né? Que leque grande. Mas eu queria voltar num assunto que eu sei que você gosta muito e que é fundamental em tudo isso que a gente falou: liderança, né? O que você entende que são características fundamentais para uma liderança eficaz hoje, Ana? Por que eu te faço essa pergunta? Porque você está dentro de inúmeros negócios, inúmeros segmentos através do Sebrae. Eu tenho certeza que você já viu ótimos exemplos, Sim. exemplos nem tão bons assim, e é uma estudiosa do assunto, né? Então, o que você entende ser ali características fundamentais para uma liderança eficaz? Hoje tá em alta, né, a gente fala assim que se você não gosta de pessoas, então tem que pensar ali, né, porque pessoas é a base de toda liderança, né. Antigamente era muito fácil, né, eu mando, você obedece, faz o que eu tô te mandando e pronto, acabou e não existia aquele diálogo, né. Hoje o líder é aquela pessoa, o líder, ele sabe exatamente qual tipo de pessoa, quais as características de um colaborador, para qual tipo de vaga, então colocar a pessoa certa na vaga certa, né, e flui muito bem. E saber lidar com as pessoas, né, eu falo que liderança é você conseguir, organizar as pessoas, acho que é gerir pessoas, sim.
saber o que das pessoas certas, nos lugares certos, e saber exatamente onde você quer chegar com aquilo. E tem muito senso de comunidade, né, de pertencimento, empresas que geram, ou o Sebrae é uma, né. Eu tô há 17 anos no Sebrae, tem colegas que têm 28 anos de Sebrae, e a gente entende que, por exemplo, a liderança ela é muito importante nesse papel, né. Você se sente parte daquele processo, não é simplesmente: "Ah, Daiana, você tem que fazer, faz desse jeito, eu tô mandando você fazer". A gente participa dessa discussão, gera um senso de pertencimento. Então, essa evolução da liderança, né. Liderar pelo exemplo, né, pelo que você não é só pelo que você fala, mas é pelo que você faz, é saber trazer o time para o seu lado, é saber movimentar: "Olha, a gente vai vir aqui, nós vamos chegar aqui", é saber reconhecer, né, o colaborador quando ele faz uma boa entrega, é saber dar um bom feedback, que é importante, né. Às vezes manda o funcionário embora e não sabe nem por que que ele foi mandado embora. Então, às vezes uma pequena contribuição ali num feedback que tem ali, constância, você consegue trazer o colaborador para o seu lado, ficar antenado também no que está acontecendo, não só em Uberaba, nas empresas, nas suas concorrentes, mas no mundo. Acho que é um pouco disso, assim, é um assunto denso, né. Não, mas Mas eu acho que eu acho que você tá muito ligado trouxe às trouxe pontos pessoas. muito relevantes. Essa sua jornada, né, desde aquela Daiana que saiu lá da fazenda, aquela realidade mais difícil, o que que você entende que foi a grande virada de chave, assim, em termos de mentalidade pra Daiana hoje? Eu falo muito da questão da mentalidade de crescimento, né. Ou você continua numa uma mentalidade limitante, né: "Ah, eu não vou conseguir. Ah, eu sou de uma família humilde, eu não tenho dinheiro para pagar uma faculdade, eu não tenho dinheiro para acessar alguns tipos de ambiente", e você começar a construir uma mentalidade realmente de crescimento, né. Se colocando na posição onde você quer estar, entregando mais do que do que estão te pedindo. Eu sempre entreguei mais do que me pediram. Eu lembro que quando eu entrei no Sebrae, eu entrei como assistente, e o nosso gestor aqui era o Marden, inclusive você assistiu uma Uhum. palestra dele, foi ele que me contratou, e toda vez que ele veio ele fala assim: "Nossa, tenho muito orgulho de ter te contratado". E quando a gente fazia feedback, ele fazia um quadrante, né, de todos os assistentes, onde eles estavam, né, e tinha um quadrante lá que ele me colocava e eu estava sozinha. Eu falei assim: "Ai, eu não sei o que que eu faço com você, olha aqui, você tá aqui sozinha e eu não sei o que que eu faço". E acho que é isso, sabe, a gente pensar no desenvolvimento e pensar nas oportunidades que a gente tem e o que a gente precisa fazer. Então, assim, não adianta eu também ficar, entender onde eu quero estar e não entender qual caminho que eu tenho que percorrer para chegar lá, né. Então, é muito uma mentalidade de crescimento mesmo e o que eu preciso fazer para crescer. E ter um plano de desenvolvimento pessoal, profissional, Ir pra arena, né, ir pra área ir para o e pro jogo, né, game, né, ir e para o jogar, game. né, senão ficar lá sentado, ai, ninguém cadê meu cliente? Não É, chega. Acho que é um pouco disso. e o que que você entende que foram crenças que você precisou abrir mão, que se você continuasse acreditando naquilo que você acreditava, você não estaria onde você tá hoje? Ah, Daiana, você é de uma família humilde, você não consegue fazer uma faculdade, você não vai o dinheiro sempre foi limitante, assim, na minha família. "Ah, a gente é pobre, vai continuar aqui", e não falo pobreza, porque pobreza também é um estado de espírito, né. Uhum. Então essa que não pode, você não pode isso porque você não tem condições de fazer isso, era uma crença muito limitante, né. Por que que eu não posso? E o que que eu preciso pra fazer? "Ah, não, você não pode fazer faculdade, você nem tem dinheiro pra pagar a faculdade". Quanto que custa uma faculdade? Se eu trabalhar, eu vou ganhar quanto? Desse valor da faculdade, eu vou conseguir pagar sozinha? Eu vou precisar gerar alguma outra fonte de renda? Então essa crença, assim, de que você não pode. "Ah, esse ambiente não é pra você. Ah, você nasceu aqui, então seu ambiente é esse daqui, você vai continuar aqui". E essa zona de conforto, né. Na hora que você sai um pouquinho do quadradinho e fala assim: "Ó, deixa eu ver o que que tem. Ah, tem um negócio interessante do lado de lá". Acho que é um pouco disso. Legal demais. E eu sempre falo para os clientes lá dentro da sala de terapia que normalmente as crenças que nos limitam caem em 3 grandes grupos. Primeiro, de possibilidade, que é justamente essa que você tá falando. "Não, você não "Ah, pode", você não pode, né. "Ó, na minha cabeça nem é possível", tá doido, você é né. louca". Então, normalmente uma crença que limita cai aqui na possibilidade, às vezes não achar que algo é possível. Tá, é possível, mas eu não sou capaz. Aí Ah, isso tem às vezes a bastante, pessoa né. até acha que é possível, mas não se sente capaz, Esse eu nunca tive, por algum motivo. graças a Deus. E tem quem acha que é possível, que é capaz, mas sente que não merece. Tem também. Tem também. Então normalmente cai numa
desses 3 grupos, assim, não são só, mas principalmente A minha foi mais na primeira, na na possibilidade, possibilidade. né. E aí, o contra-exemplo, a hora que a gente vê a Dayana aqui, mostrando que é possível, serve pra você aí que se você acreditava nisso que não era possível, aqui é a Eu prova que é, né. achei bastante que é possível, É possível, possível. né. Às vezes dá mais trabalho que outras pessoas, né. Eu estava conversando com um parceiro nosso que já nasceu numa família bem estabelecida, com um negócio bem estabelecido, tem um negócio muito bem-sucedido aqui em Uberaba, e ele contando das oportunidades que ele sempre teve de estudar eu nunca estudei escola particular, que é isso, nunca, não era. Mas eu sempre tentei ser a melhor aluna dentro da rede pública. Então eu nunca fui inteligente. Mas eu sempre fui muito esforçada, tem diferença, porque também tem gente que nasce com alguns dotes que são muito específicos, né. Tem pessoa que é muito inteligente, não tem ou não? Uhum. Assim, que já nasce muito esperta, inteligente, que tem muito conhecimento, né, inclusive crianças que a gente vê superdotadas, nunca tive. Uhum. Sempre fui muito limitada, mas eu sempre acreditei que eu pudesse crescer, então, você entender que você pode buscar, então pra mim é mais difícil que uma pessoa que nossa, tem gente muito inteligente, aí eu olho e falo assim: "Nossa, essa pessoa é muito inteligente", mas eu estudo e falo assim: "Não, chegar pelo menos ali, pelo menos um pouquinho ali", então a gente tem que correr atrás. O talento, né, sem o esforço, ele não vai muito longe. Não, ele não vai muito longe. Ele é até um diferencial, né, quem Uhum. tem isso Tem uma nato, facilidade, né. né, mas precisa ser aliado ao esforço. Porque se é só talento e não tem esforço, o esforçado muitas vezes supera o talento, É, né. e acontece muito isso, né, muita gente bem, que tem uma capacidade muito alta de várias coisas, mas que não tem essa percepção de mercado e ela não consegue se posicionar, e outras pessoas que não têm essa habilidade estão crescendo de alguma forma, porque elas estão usando de outras habilidades para conseguir, conquistar alguns espaços, né. Legal demais. E o que que são crenças que você vai precisar fortalecer dentro de você pra chegar onde você deseja agora? Você me Agora você contou. já me deu uma cola, né. É. Não, eu acho que essa crença de que a gente é capaz, sabe, às vezes a gente estaciona em algum lugar e tem uma crença, assim, que: "Ai, nossa, eu já cheguei tão longe", né, quando você olha pra trás. E eu tenho um negócio muito assim, que a gente precisa reconhecer e valorizar as pequenas conquistas. Exato. Às vezes eu começo a reclamar da minha vida, eu falo assim: "Não, espera, calma, vamos colocar aqui na balança, né, onde você estava, o que que você queria, o que que você almejou". Eu lembro quando eu estava assistente, eu falava assim: "Nossa, eu quero tanto ser analista, quero ganhar esse salário, e hoje eu tô ganhando o salário que eu almejei, às vezes até um pouco mais, numa posição bem legal dentro da empresa". Então a gente precisa celebrar e reconhecer as pequenas conquistas, senão você vai ficar insatisfeita a vida inteira, é aquele negócio que a gente falou, né. Exato. Que aí você vai ter um problema mental, né, que você: Uhum. "Ai, nossa, não tem nada, não fiz nada". Não, olha pra trás, dá uma olhadinha pra sua jornada e celebra onde você está. Mas a gente chega numa posição, né, por exemplo, eu sou CLT, e eu tô dentro de uma empresa muito boa pra se trabalhar, tô num cargo muito bom, tenho um reconhecimento muito bacana. Daqui pra dar um salto é mais difícil, né, de onde eu saí pra onde eu estou, é mais desafiador. Então essa crença, às vezes, que eu sou capaz, né, de desenvolver um pouco mais, de crescer um pouco mais enquanto carreira, eu acho que eu posso, assim, Trabalhar esse penso um ponto. pouco mais nisso, assim. Legal. O que que dá orgulho pra Dayana hoje? Ai, além dos meus filhos? Além de seus filhos? Ah. O filho já é a resposta, né, já veio, Sim, é né. que essa é a primeira, né, tenho muito orgulho dos meus filhos e da minha vida pessoal, assim, mas o que me dá mais orgulho, assim, meu pai faleceu há alguns anos, né, de um câncer muito agressivo, e o que me dá orgulho, assim, é quando eu tô com a minha família, eu já fico até emocionada, né, que as pessoas sempre falam assim: "Nossa", eles me veem, assim, de uma maneira diferente, e que às vezes nem eu não acho que eu tô nessa posição. Eu sou só uma CLT que tô trabalhando, assim, como várias outras pessoas estão trabalhando, mas a minha família me enxerga de uma forma diferente, assim, que eu fui muito longe. "Nossa, mas você tá no Sebrae. Nossa, mas você tá na TV Integração. Te vi no jornal". Minhas tias me ligam: "Nossa, você estava no jornal". E pra mim é tão banal. Assim, tô no jornal, fiz uma entrevista tão é básico, né. É, E a minha família me enxerga de uma forma diferente, eu tenho muito orgulho disso. legal. Imagina que você pode entrar numa máquina do tempo e 10 anos no futuro, 2036, desembarcou lá em 2036. O que que vai dar orgulho pra essa Dayana daqui de 2036? Ó, de 2036, eu acredito sim que eu vou ter muito orgulho ainda de algumas entregas que eu quero fazer enquanto Sebrae.
Quando a gente fala de geoparque, de gastronomia, de ver um setor forte, que turista vindo aqui para conhecer, eu quero olhar para trás e falar assim: "Nossa, que bacana, né, que orgulho disso". Mas também quero estar em outra posição, né, não me vejo também em algum momento da vida a gente tem que evoluir, né, então tem algumas entregas que eu quero fazer e quero ter orgulho disso, da construção enquanto Sebrae aqui, no nosso território, quando a gente fala de alguns segmentos, de fortalecimento de algumas questões. Legal. Líderes mais preparados através do programa que a gente vem desenvolvendo, né, ver algumas lideranças ali que a gente sabe que tem potencial, que não estão usufruindo em alguns cargos específicos, eu quero ter orgulho de falar assim: "Nossa, tá vendo aquela pessoa lá? Um dedinho ali. Que legal, olha só onde que ela tá". Mesma máquina do tempo, agora você pode voltar para qualquer momento do seu passado. Seja a Dayana que entrou na faculdade, seja a Dayana que ingressou no Sebrae, a do Jorge Furtado, ou até mesmo a Dayana criança. Em qual momento ali você estacionaria essa máquina do tempo? E o que você falaria para essa Dayana? Eu pararia ali quando eu prestei o vestibular, sabe, que eu passei e eu falaria assim: "Ó, vai dar tudo certo, você tá no caminho certo". Eu sei que hoje o diploma ele nem é tão importante, né, mas naquela época era. Mas eu falaria pra assim: "Vai que vai dar tudo certo. Nós estamos eu tô confia, Confia no entrega, processo. confia no processo". Entra de Porque cabeça. teve muito questionamento: "Você vai fazer faculdade? Pra quê? Pra que você vai mexer com isso, né, você já tá lá". Hum. Então assim, eu falaria assim: "Vai, você tá no caminho certo". Legal demais. Ó, a gente chegou ao final do nosso bate-papo. A gente poderia ficar aqui horas e horas e horas. Quero agradecer você ter aceitado o convite. Eu quero que você deixe um recado final aqui pra quem tá nos assistindo. Seja uma pessoa que, sei lá, tem algum objetivo ou quer começar a empreender ou já tá empreendendo. Deixa seu recado, Uhum. deixa as redes sociais também, como que te acha, como que acha o Sebrae. Ó, eu falo que se eu conseguir vencer tantas barreiras, né, se eu conseguir crescer, me desenvolver, mesmo com todas as limitações que são inerentes ali do meu processo, eu acredito que qualquer pessoa é capaz de se desenvolver e ir para um lugar melhor. Basta acreditar, ter muita coragem, perseverança, desenvolver um plano, né, de desenvolvimento, fazer um plano de desenvolvimento, seguir uma jornada, mirar onde você quer chegar e ir. E o Sebrae tá aí para ajudar vocês a fazerem isso, né. Se você é um empresário que acredita que não tem potencial, que não vai conseguir crescer, acredita. Acreditar nos seus sonhos, acreditar na sua capacidade, né. E se eu conseguir, qualquer pessoa a gente tem muito mito, né, de que: "Ah, as pessoas nascem prontas", não. A gente consegue se desenvolver e preparar aí para o direcionamento que a gente quer dar para nossa vida. Legal demais. Pra achar você, pra achar o Sebrae, como que @Daiana com 2 As no final, daiana.rodrigues no Instagram e @sebrae.minas. legal demais. A gente tá ali na Odilon Fernandes, 684, pertinho aqui. Quiser tomar um café lá com a gente, pode me chama lá no Instagram, tem meu WhatsApp lá no link, pode me chamar que a gente marca um café. Combinado. E se você chegou até aqui no final desse episódio, ó, deixa seu comentário, o que que você achou do episódio. Se inscreve pra você receber as notificações. É um episódio melhor do que o outro. E até a próxima. Obrigado, tá, Daiane? Obrigada, Ronaldo. Grande abraço.